Olá pessoal, doutora Ravel Graziani, Nutrição Prática, tudo bem com vocês? O pão francês é um alimento clássico na alimentação do brasileiro e também está presente na alimentação de outras pessoas por todo o mundo. Diferentes culturas têm como hábito consumir o pão francês. Agora, já aproveita e me fala, você está assistindo esse vídeo do Brasil ou de outro país? E afinal, o pão francês é mocinho ou vilão? Dá para consumir pão francês em uma rotina de alimentação saudável? Fique comigo nesse vídeo. Eu vou ensinar para vocês muitas coisas que vocês não sabem sobre o pão francês. E fique comigo até o final desse vídeo. No final tem uma dica mais que especial que vocês não podem perder. Mas antes disso, lembre-se de se inscrever no meu canal. Essa atitude simples ajuda o canal e também ajuda você. Quando você se inscreve e ativa o sininho, você fica por dentro de todos os vídeos porque vai receber a notificação. Então, bora lá? Um pão francês oferece, em média, 150 calorias. Isso para um pão francês que pesa em média 50 gramas. Nós temos algumas variações de tamanho, então dependendo do tamanho desse pão francês, ele pode variar entre 130 a 150 calorias por unidade. O pão francês é um alimento fonte de carboidratos. Isso porque esse macronutriente é o que se destaca na sua composição. Um pão francês de 50 gramas tem, em média, 25 a 29 gramas de carboidratos. E na composição, nós temos, em média, 4 gramas de proteínas e menos de 2 gramas de gorduras. É um alimento com baixo teor de fibras, em média 1,2 gramas de fibras em uma porção de 50 gramas. Você já deve ter ouvido alguém falar que não é saudável consumir pão francês. De onde começaram esses boatos, esses mitos? Vou explicar. O pão francês, assim como outros pães, mas o foco aqui é o pão francês. A base da sua receita é a farinha de trigo. E o trigo possui na sua composição uma proteína, que é o glúten. O glúten é uma proteína que não é absorvida por pessoas que têm a doença celíaca. E pessoas que têm intolerância ao glúten vão sofrer com sintomas de dores, inchaço e gases. Então, para essas pessoas que não toleram o glúten, realmente o pão francês não vai ser um alimento orientado. Mas vocês ouviram bem? Pessoas com diagnóstico de doença celíaca e pessoas intolerantes à proteína glúten. Se você está me ouvindo, se você está assistindo esse vídeo e possui um desses diagnósticos, realmente o pão francês não é um alimento orientado para você. Mas se você não tem esses sintomas e muito menos o diagnóstico, provavelmente você tolera bem o glúten. E caso você sinta algum sintoma quando você consome pão francês, inchaço, gases e dores abdominais, é muito importante procurar um especialista para você ter o seu diagnóstico. Mas e quem tolera bem o glúten? Para essas pessoas, mesmo assim, o pãozinho francês é um vilão ou um mocinho na alimentação saudável e até mesmo no emagrecimento? Então vamos dar uma olhadinha na receita tradicional do pão francês. Na receita tradicional, nós temos que para cada meio quilo de farinha de trigo é necessário 1 colher de sopa de açúcar e em média 20 gramas de gordura. Isso significa então que nessa base de meio quilo de farinha de trigo, que rende em média 20 unidades,
nós temos que para uma unidade de pão francês, nós teremos 1 grama de açúcar. Então, quer dizer que se você não tem hábito de usar açúcar de adição nos sucos, nos chás e no seu cafezinho do dia a dia, não vai ser 1 grama de açúcar do pão francês que vai te inflamar, certo? E vale a pena lembrar que o pão francês não tem adição de conservantes. Muitas vezes você pode pensar que está consumindo um pão saudável daqueles embalados e quando você dá uma verificada na lista dos ingredientes, você observa que ele tem inúmeros conservantes. Então, nesse ponto, o pão francês vai ser livre de conservantes. O que vai determinar se esse pão francês vai se tornar um alimento saudável ou não na sua alimentação é o que você coloca principalmente dentro desse pão. Então, se você coloca gorduras dentro do pão, como manteiga, margarina, produtos que têm gordura hidrogenada, claro, isso vai prejudicar muito a sua saúde, mas não pelo pão, mas por aquilo que você colocou dentro do pão. Se você tem hábito de colocar, por exemplo, embutidos, também vai ser prejuízo para a sua saúde. Mas se você coloca uma proteína de boa qualidade, como queijos brancos, como ovos, sim, isso vai trazer um equilíbrio para essa refeição. Agora sim, esse pão vai ter até mesmo um índice glicêmico menor. O índice glicêmico é a velocidade que o carboidrato presente no pão francês vai chegar na corrente sanguínea. Se ele chega rapidamente, a pessoa vai sentir muito mais fome antecipadamente. Então é muito importante você verificar se o recheio que você está escolhendo é ou não saudável. E vale lembrar que você pode adicionar com certeza vegetais, no mínimo alface, tomate, mas pode usar aí a criatividade e colocar muitas fibras dentro do seu pãozinho francês. E aproveite e já me fale, com que você costuma rechear o pão francês do seu consumo habitual? Nada de colocar alimentos doces dentro do pão, já fica a dica. Muitas pessoas têm o hábito de colocar geleias ricas em açúcar dentro do pão, mel dentro do pão. Isso a gente pode usar em casos excepcionais, quando a gente trabalha, por exemplo, com atletas. Mas isso nós podemos conversar em um próximo vídeo. E lembrem-se, evite o excesso. Tudo em excesso faz mal, mas também não vale a pena cortar definitivamente o pão francês da sua rotina se você tolera bem esse alimento. Isso porque toda restrição gera uma compulsão. Então, antes de você cortar o pão francês, assista o vídeo em que eu ensino como emagrecer comendo. Lá tem dicas especiais para vocês também entenderem esse processo de que é melhor você comer com equilíbrio do que simplesmente cortar um grupo ou um alimento da sua rotina. E vale lembrar também que muitas panificadoras já trazem a versão do pão francês integral. Com certeza vale a pena porque vai ter mais fibras na composição. E agora a dica especial que eu falei para vocês que iria dar no final do vídeo. O pão francês amanhecido tem um índice glicêmico 40% menor do que o pãozinho francês assado no dia. Isso mesmo, se você comprar o seu pãozinho francês no dia anterior, deixar ele dormir e literalmente, né, pessoal, deixar o pãozinho francês dormir e no outro dia você aquecer no forno, ele vai estar com um aspecto dentro da sua composição muito semelhante ao que seria o pão integral. Ele não vai ter maior conteúdo de fibras, mas o nosso organismo vai ter mais dificuldade para fazer a digestão do amido.
Isso porque nós temos uma ação de retrogradação do amido e isso faz com que esse pãozinho seja um pouco mais difícil de ser digerido. Isso gera um pouco mais de saciedade e ajuda na redução do índice glicêmico. E agora eu quero saber quais dessas informações sobre o pão francês você não sabia? Coloque aqui para mim nos comentários. Isso vai ser muito importante porque eu vou trocar figurinhas com vocês e também coloque aqui as dúvidas, porque assim nós podemos continuar falando sobre esse assunto nos comentários. E se você gostou desse vídeo, aproveite e deixe o seu like para eu saber que você gostou desse vídeo e que você quer que eu traga outras descrições de outros alimentos com informações que você não sabia. E também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você conhece que ama pão francês, mas não sabe dessas informações. A teoria está lançada. Agora é com vocês na Nutrição Prática. Um beijo!